Meu nome é Madalena. Eu descobri um câncer de mama outubro do ano passado. Meu nome é Carol Secati. Eu tenho 41 anos, descobri o câncer de mama aos 40, foi quase um presente de aniversário. Meu nome é Silvana, né? Silvana Nonato. Hoje eu tenho 60 anos, graças a Deus, saudável. Então, meu nome é Ana Cristina Oliveira Gimenez, eu tenho 48 anos e passei pelo câncer aí, né, em 2020, eu acabei descobrindo. Portanto, há um ano, diagnosticaram um cancro da mama. Março eu fiz todos os exames de rotina que eu tô acostumada a fazer e tava todos normais os exames. De repente, em outubro, no banho, eu achei um carocinho no meu seio direito. Aí eu fiquei meio assustada e falei pro meu esposo, ó, tem um carocinho aqui. Já marquei a ginecologista e a gente já correu e realmente ela pediu uma ultrassom que foi constatado um tumor, né? Eu já tinha percebido uma coceira, na verdade. Porque assim, o nódulo estava entre o seio esquerdo e a axila e coçava muito. Ao coçar, eu senti o caroço. E aí eu fui para minha ginecologista mostrar e ela foi ali que ela pediu os primeiros exames. Eu estava preparando para sair de férias, né, em setembro do ano passado. E quando chegou, eu falei, vou fazer meus exames, mamografia e ultrassom. Porque eu sempre tive alguns cistinhos na mama, essas coisas. Simples, tudo benigno, nunca tinha dado nada. Em setembro eu fiz os exames, a médica já me olhou com aquela carinha assim, né, meio... Silvana, tem uma coisinha aqui que eu não gostei. Falei, que coisinha é essa, né? Eu levei para o ginecologista, ela falou, olha, Silvana, nós vamos ter que fazer uma biópsia. Infelizmente, não é uma coisa muito boa, não. Já foi me falando assim. Fui fazer a biópsia, chegou um dia, ela me ligou e falou, Silvana, eu quero te ver 7 horas da manhã aqui. Era o horário, o primeiro horário. Eu fui. E ela disse para mim assim, Silvana, infelizmente, é câncer de mama. Eu fui fazer meus exames de rotina, passei na ginecologista do meu convênio, parará. E ela, vamos pedir mamografia, vamos pedir ultrassom de mama, pedimos, beleza, Papa Nicolau, aquela coisa toda. E eu me lembro que eu fui no laboratório fazer a mamografia, fiz tal. Passou uns 3 dias, o pessoal do laboratório me ligou. Falou, Ana, a imagem não ficou muito boa da mama? Você não quer voltar aqui para refazer? Ale, a gente não é bobo, né? A gente é da área da saúde, a gente já... Quando ela me falou, eu falei, meu Deus, será que deu alguma coisa? Porque, cara, faz, sei lá, 10 anos que eu faço mamografia, nunca me chamaram de volta, eu sempre faço no mesmo laboratório, né? Cheguei lá, a moça, Iana, que é a nossa máquina, não sei. Mas sabe quando você olha e fala, eu não acho que ela tá falando a verdade? E aí, quando eu peguei os exames e aí mais do que rapidamente eu voltei na minha ginecologista, né? E ela abriu o exame. Ela falou, Ana, tem uma imagem aqui sugestiva de câncer. Não. Cara, quase caí de costas. Mas na hora ela já me pediu biópsia, já pediu isso, já pediu aquilo. Aí eu vi que o meu convênio cobria a Camargo, aí eu fui pra lá e para fazer a mamotomia, né? E quando eu fiz a mamotomia, aí a própria médica falou, pela característica, eu acho que é câncer mesmo, e aí já deu. E aí eu comecei a fazer o tratamento. Mas em maio do ano passado comecei com os exames e foram simples exames de rotina. E acho que é importante frisar isto, porque não havia queixas, não havia nada à palpação e quando fui fazer um exame de rotina, lá estava. Portanto, na mama e axila já também. E a partir daí iniciou-se todo o processo de tratamentos e tudo isso. Eu fiquei assim, de momento eu fiquei aérea.
Parecia que eu estava sonhando. Fiquei naquele momento, sabe? Parecia. Aí a minha filha ainda brincou comigo e falou: mãe, você tá meio assim, você não tá. Não acordou ainda, brincando comigo, sabe? Você tá com câncer, mãe. Aí foi indo com a ideia, conversando com a família. Aí, passados uns dias, aí foi cair na ficha, como se diz, né? Foi horrível. Foi muito ruim. Eu imagino que para todo mundo deva ser, né? Ouvir, é câncer de mama. Pareceu assim. É muito chocante, porque você não sabe o que vai acontecer, qual é o tipo do câncer. É como trombar com a possibilidade da morte mesmo, assim, né? E da finitude, né? E o médico fala, né? Ele fala, olha, é câncer de mama e a gente não sabe o tipo. Agora a gente vai investigar. E pode não ser nada ou pode ser tudo. Antes do câncer de mama, eu passei por um processo depressivo e tinha crises de pânico. Então, era algo que eu já estava tratando há anos. Então, quando eu descobri o câncer, assim, é que não tem como você não entrar num estado ansiógeno naturalmente. Agora, imagina para mim que tinha esse gatilho da crise do pânico. Ela falou, você entendeu? Eu falei, entendi. Mas você entendeu mesmo? Eu falei, entendi, eu entendi. Né? Eu estava assim, talvez eu estivesse um pouco perplexa, né? Porque eu não esperava. Eu estava saindo de férias, eu não esperava isso. Eu estava mudando de vida, não esperava isso. E caiu de paraquedas. Aí eu fiquei assim, atordoada. Parecia que tinha tirado o meu chão. Eu falei, eu vou morrer. Cara, eu só tenho 47 anos, não é possível. Aí eu ficava conversando com Deus. Deus, desde os meus 20 e poucos anos eu cuido das pessoas. O que que eu fiz para merecer isso? Poxa, eu sempre me dediquei. Dararara. Será que eu deixei de atender algum paciente? Olha a loucura que passa na cabeça da gente. Será que foi alguma vez que eu errei e agora eu tô pagando, né? Poxa, a cabeça da gente fica louca, né? Louca. Parece que você fica meio, sei lá, meio tonto, assim, parece que você não entende, parece que não é com você, parece que você fica meio no ar, assim, as coisas vão acontecendo e vai fazendo. Então, foi muito louco comigo, porque inicialmente eu me perguntei assim, antes de eu comentar isso, né, com você, mas eu me perguntava assim, por que comigo? Mas depois eu comecei a pensar assim, mas por que não comigo? Foi um choque, claro. Eu tive muito medo, sobretudo porque tenho uma menina pequenina, na altura com 2 anos, e acho que nos foge o chão e a terra e tudo, porque olhamos para eles e pensamos nos vai acontecer o pior, não é verdade? Mas pode ser a nossa fraqueza, mas a nossa maior força. Eu já tinha mais ou menos em mente que a minha alimentação não era aquilo que precisava. E aí, conversando com o meu com a minha mastologista, com o oncologista, olha, você precisa de uma alimentação saudável. Aí então, vamos correr atrás da alimentação saudável. Eu percebi essa crise de ansiedade mais pela alimentação, porque quando você tem um diagnóstico de câncer, o que acontece? Você quer alguma coisa que te ajude, né? Fora o tratamento que você tem que fazer, uma alimentação que vai trazer um benefício para você, que vai melhorar a sua saúde e vai melhorar o seu emocional, que o meu emocional eu estava totalmente perdida. Eu chorava. Quando ele me disse que eu precisava do nutricionista, eu pesquisei, conversei com meu esposo e de repente eu vi uma live sua. Aí eu fiquei super interessada. Falei, poxa vida, é um nutricionista, né, que teve o mesmo problema. Então ele tem assim, ele tem como passar para nós, né, que temos esse diagnóstico, o que a gente pode comer, como se alimentar durante o tratamento, pós-tratamento, né? E foi aí que eu conheci você e entramos em contato com você e você me ajudou muito.
diagnóstico de câncer, eu vou me cercar de quem? Só do oncologista? Quem pode me ajudar no processo? E eu sei que, eu já sabia de antemão que a nutrição, ela é fundamental, assim, ela é o que a gente põe para dentro e é muito importante. E eu tava no Instagram, eu provavelmente procurei hashtag nutrição oncológica, nutricionista oncológico, e eu te encontrei por aqui. Então é um canal maravilhoso também, né? Nem sempre a gente vai achar na busca do Google. Eu sei que eu te encontrei pelo Instagram, e aí já tinha os vídeos e já tinha várias orientações. E eu entrei em contato. Cheguei em casa, feliz da vida, que eu já ia fazer a cirurgia, né? Já tinha recebido a notícia às 7 horas da manhã. Então, 10 horas, 11 horas da manhã, eu já estava já agendado para a cirurgia, com a documentação toda, né? Eu falei, ótimo, perfeito, né? Mas, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Quem eu devo procurar? Comecei a olhar a internet, o Instagram. E quem me aparece? O Alexander. Me aparece lá, sabe assim, eu não tinha, não seguia. E começou a falar algumas coisas, né, de alimentação, ele tinha tido câncer, essas coisas. Eu falei assim, eu vou querer tratar com esse cara. Eu falei, gente, não vai rolar, eu vou precisar de um especialista aqui para me orientar. Até eu falei, devo ler alguns artigos, eu vou ver o que eu posso, o que eu não posso. Mas a hora que eu comecei a ver, eu falei, não. Aqui eu preciso de ajuda de gente grande. Eu preciso de tubarão aqui para me ajudar, não pode ser peixe pequeno, não. Eu me lembro que um dia eu cheguei no meu quarto, eu sentei na cama assim, e eu falei, meu Deus do céu, me ajuda, porque eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer esse tratamento. Eu tô passando muito mal. E eu não vou conseguir não, cara. E eu comecei a chorar e comecei a pedir a Deus. Eu falei, Deus, me ajuda, me dá uma luz, me dá uma luz. E nesse dia, eu liguei a TV do meu quarto, eu tava encostada assim, chorando, não tava conseguindo. De dor no corpo, de mal-estar. Aí a hora que eu liguei a Canção Nova, cara, tava tendo uma oração com o Santíssimo, e o padre falou assim, filha, você que tá sofrendo de câncer, você já está curada, minha filha. Eu sei que você está pedindo força. Mas eu comecei a chorar. E ele falava, vão aparecer pessoas que vão te ajudar, os profissionais estão aí para te ajudar, você já está curada, minha filha, não sei o que. E eu tomei posse daquilo. Por Deus, Alex, à noite minha irmã me ligou para saber como que eu estava, e ela falou de você. E eu falei, Deus, mano, que é isso, a força dessa oração, né? E aí a gente entrou em contato com você no dia seguinte, né? Poxa, você foi, cara, sensacional, porque foi um dos únicos profissionais, assim, que me ouviu, assim, na minha angústia mesmo. Eu faço parte de um grupo que são as Carecas Power, passo aqui a citar aqui a página, e no meio de muitos testemunhos e muitos posts, houve alguém que me despertou a atenção, que é a nossa querida Maria Manuela. Um beijinho para ela, se ela estiver a ver também. Que falou que que estava a fazer uma alimentação diferente e que tinha optado por procurar um nutricionista da área da oncologia do Brasil. E colocou lá o link do Instagram e eu acedi imediatamente, estive a ver algumas coisas suas e não deixei passar tempo. 2 dias depois estava a contactar e prontamente o Alé apareceu logo e deu resposta e falámos por videochamada logo e foi quase aqui como uma coisa emergente que é esta parte da alimentação é para ontem e, portanto, ela é fundamental também neste processo, nesta caminhada. E eu sempre acreditei que aquilo que nós comemos faz a diferença, ok? Há muitas pessoas que acreditam que não, que temos que comer tudo um pouco, que isto e que aquilo, mas as escolhas alimentares são fundamentais na nossa recuperação e para quem está ainda em tratamento, quimioterapia, radioterapia,
há alimentos fundamentais para ajudar nesse processo, sem dúvida alguma. E encontrei isso com o Alé e ajudou-me nesse caminho, com certeza. Conheci muita gente que você está na quimioterapia, depois você vai para a radioterapia, então você vê muitos pacientes comendo muito errado e o oncologista, o mastologista, não, tá tudo certo, principalmente o oncologista, né? Não, tá tudo certo, qualquer coisa. Via entre as meninas ali, os pacientes, que reclamando que estava passando muito mal, que tinha é, vômito, vomitava demais, tinha muita diarreia, sabe? E aquilo ali eu observava, mas aquilo não estava acontecendo comigo. Acontecia com elas. Aí eu falava, nossa, mas sabe? Aí depois que comecei a conversar com você, que você começou a me explicar, tá? A alimentação. Aí o que que eu fazia? Eu levava a minha alimentação, uma frutinha ali, a minha água, né? E eu percebia que sempre tinha o chazinho, a bolachinha, né? O saquinho, a manteiguinha, que era, né? Margarina, tudo. E eu não comia. E eu vi que elas comiam aquilo ali, a alimentação que elas levavam, o lanchinho delas era totalmente. Tinha uma paciente lá que estava tomando cerveja, assim, sem álcool, mas tomava uma cervejinha. E fora os outros tipos de alimento que eu observava entre elas ali. Então, aquilo ali me preocupava bastante. Aí eu teve um caso que o meu enfermeiro falou assim, aí eu falei, cadê a fulana? Não veio? Não, ela teve um problema que teve que parar com a quimio essa semana. Aí eu falei, o que aconteceu com ela? Aí ele falou assim, o doutor suspendeu a quimioterapia porque ela estava com anemia. Aí o doutor falou, mas tem que descobrir o porquê da anemia, né? Aí o marido dela falou pro doutor, doutor, ela não se alimenta, ela come miojo. Eu vi muito depoimento assim de não conseguir comer alguns alimentos, nem durante a químio, nem depois do tratamento, de pegar assim um nojo de alguns alimentos, que foi uma coisa que não me aconteceu. Eu fiquei até preocupada com isso. Eu falei, nossa, será que tem alguma coisa que eu gosto muito que depois eu não vou conseguir comer? Não aconteceu. Eu acho que cansaço, né? Porque é uma coisa... A químio é muito forte, então, assim, se a alimentação tá ruim, então tem a questão do cansaço, das dores no corpo, dores de cabeça. É ruim. Se não mudar a alimentação, fica pior. Eu chegava lá e eu conversava com os outros pacientes, né? Que tinha lá, tudo, as pessoas. E, é difícil, é isso. Você não pode comer isso, você não pode fazer isso. Eu falava assim, mas não é assim, sabe? Mas não é assim. Então, foi aí que foi bom para mim. Foi aí que me fortificou, sabe? Foi aí que por isso que eu agradeço, porque foi aí que eu passei, por mais que eu tenha tido a queimadura, porque queimadura da pele é um produto mesmo, a alimentação me deixou forte, e ainda eu permaneço forte. E eu vi, Alex, a mulherada lá, cara, moída, né? Moída, sem esperança, sem... Sabe, eram poucas as mulheres que estavam ali com uma nutrição adequada, com uma autoestima adequada, com todas elas ou tinham engordado muito, ou tinham perdido muito peso. Cara, falei, por que isso não é oferecido para todas as mulheres no tratamento, né? Assim, era uma diferença monstruosa das pessoas que eu conversava, tanto na químio quanto na rádio. Assim, eu falo, todo dia eu agradeci a Deus que eu tinha a oportunidade de ter acesso ao tratamento que eu tive com você, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, sabe? Nossa, isso é fundamental, cara. Fundamental. Muitas companheiras de tratamento abriram feridas, fizeram queimaduras na pele, coisas muito difíceis que eu assisti. E nós temos sempre o receio, depois ao mesmo tempo estamos a fazer fisioterapia, tiveram que abandonar também o tratamento de fisioterapia porque não podemos fazer, portanto, a extensão, por exemplo, do braço com uma pele ferida ou queimada, e portanto tem aqui uma série
consequências que bloqueiam outros tratamentos que estão a acontecer em simultâneo. E por isso, eu acho que se as pessoas tiverem esta consciência que somos o que comemos e na reabilitação de tudo, ok, é importante, super importante. Toda vez que eles pegavam, o médico, não, tá excelente, pode quimioterapia essa semana. Durante o tratamento, as pessoas já me olhavam e falavam, nossa, mas não parece que você está fazendo quimioterapia, você está fazendo quimioterapia. Não, não tá. Você tá bem, você tá corada, você não tá magra, né? Emagreceu de doente. Não, quimioterapia não, você deve estar fazendo rádio. Eu não, gente, quimioterapia mesmo. Então, assim, eu fiquei saudável, eu fiquei corada, eu fiquei bem, sabe? E, assim, até hoje, assim, se uma pessoa não me conhece, ela nunca vai imaginar que eu passei por um câncer de mama, assim. Acha que o corte é estilo, entendeu? Fala, nossa, que cabelo estiloso, você cortou, ficou muito bom. Eu não cortei, ele tá crescendo. Eu chegava lá, rindo, já cumprimentava, e falava assim pra mim assim, mas, Silvana, nem parece que tá passando por isso. Eu falei, mas eu tô bem. Quando eu fiz a nutrição com você e a fisioterapia, mas assim, minha vida e minha forma de encarar o tratamento mudou de um jeito que, para você ter uma ideia, a minha oncologista, eu chegava lá em consulta, né? Porque a gente sempre passa na oncologista para poder ir, faz exame de sangue para poder fazer a químio, para ver se está tudo bem. Ela olhava para mim e falava assim, nossa, você está muito bem, nossa, como você melhorou. E eu comecei a chegar andando melhor, comecei a ir de tênis, comecei a ir, porque eu saía dali, às vezes ia para o alongamento, ia para... A ponto dela chegar, quando foi chegando para as últimas quimioterapias, ela falou, olha, você está de parabéns, porque eu tenho N pacientes que quando fazem essa quimio, vem de cadeira de rodas. E você vinha brincando, você vinha sorrindo, sabe? Assim, ela falava, cara, é uma delícia te atender, porque não tem o peso da quimioterapia, não tem o peso do tratamento. Eu chegava brincando, eu tinha ânimo, eu tinha humor. Quando eu comecei a me alimentar da maneira correta, mudou muito, sabe? Parecia que eu estava mais feliz, porque eu estava segura, que eu era muito preocupada com a alimentação, sabe? E assim, eles ficaram bem mais tranquilos, que eu acho que eu deixava eles meio que, sabe, meio que perdido também em relação à alimentação. Aí depois que veio a sua alimentação, aí eles ficaram, eu vi que tinha tranquilidade ali. Foram 16 ciclos, 4 vermelhas e 12 brancas. Eu comecei em meados de março e terminei em agosto, dia 18 de agosto. Eu sempre mandava para você meus exames de sangue, né? Eu não parei uma quimioterapia com a sua alimentação. Não parei nada, não tive anemia. Nossa, o médico só olhava assim, tá perfeito seus exames. Nossa, tá jóia, tá jóia, tá jóia. Tá bom. Tô fazendo, hoje foi a 19ª rádio. Faltam mais 9 sessões. Porque é tudo que eu gostava, você colocou. Então, você praticamente o que eu gostava, o que eu podia comer, você não tirou. Eu continuei comendo aquilo que eu gostava, de maneira saudável, na quantidade exata, né? As minhas frutas, quantidade de frutas que eu gostava. Então, eu achava que estava assim, estava perfeito. Então, até agora eu continuo com a sua alimentação. Quando eu peguei o diagnóstico agora, né? Depois que foi feita a cirurgia, eu fiz mastectomia bilateral devido à genética, né, positiva. E aí, todo que é retirado é feito outra biópsia, né? E aí, a minha mastologista, depois de acho que 20 dias, falou, olha, chegou o resultado do seu exame, deu negativo para neoplasia. Então, é uma felicidade assim, sem igual. Procurar um nutricionista é bem mais fácil você lidar com essa situação, você tendo a ajuda de um nutricionista. Porque eu falo por mim, eu estava totalmente perdida quando eu peguei o diagnóstico.
Eu tive crise de ansiedade porque eu ficava com medo de comer. E a minha família sofria comigo aqui. Vai ajudar muito, muito, como me ajudou. Tem muita gente bacana que pode nos ajudar no processo, né? E aí você foi uma dessas pessoas, né? Porque o seu atendimento, para mim, foi um diferencial, porque você foi muito acolhedor. A gente já está num momento muito fragilizado, né? Então, é muito importante o tipo desse atendimento, né? Atender um paciente oncológico. E eu lembro que no meu tratamento, o próprio mastologista falou, você confiar em mim faz parte da sua cura, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, eu confiei nele, eu confio em você. Então, a gente tem que se cercar de pessoas que a gente confia. Que em 6 químios, eu não tive problemas de estômago. É surreal, assim. O oncologista fica olhando pra minha cara, tipo, como assim? Não enjoo? Não vomitou? Nossa, que estranho. Eu falei, não é estranho. Minha alimentação mudou completamente. Mudou, sabe? E teve... A minha cunhada perguntou para uma senhorinha que foi paciente oncológica, falou assim, o que a senhora faria, né, se a senhora passasse de novo por isso? E ela falou justamente isso. Ela falou assim, minha filha, eu mudaria a minha alimentação 1 mês antes para o meu corpo suportar as quimioterapias, porque é muito forte. E claro, teve vômito, ficou doente, foi ruim. Você passa pelo processo ruim. E com a gente não, né? Passei pelo processo bem e, claro, não é legal ficar lá horas recebendo tudo, mas eu não passei mal. Acho que eu fiquei bem disposta, assim, na verdade, as minhas químios eram na quinta-feira e aí na sexta aplicava aquela injeção da imunidade, que eu não lembro o nome agora. E aí essa injeção era muito forte. Então, eu aplicava, acho que 24 horas depois. E aí, então, no sábado, eu estava um pouco mais, assim, cansada, mas não indisposta. Eu não perdi apetite. Então, isso foi assim, fundamental, porque ficar quimioterapia sem comer. E aí, eu fui fazendo, assim, e foi ótimo, assim. Foi bom para todo mundo, porque aí o meu marido aqui em casa também, a saúde melhorou. Minha mãe estava cuidando da minha alimentação também. Ficou ótima. Tava com uma infecção de urina que sumiu. Legal. E foi bom para todo mundo. Bem assim, fluido, bem tranquilo, bem gostoso. E o que é ótimo, porque assim, já não basta, tipo, é câncer de mama, o tratamento é pesado, já é tudo, né, complexo, difícil. E aí, imagina ter que somar uma alimentação muito complicada também, que não fosse acessível para todo mundo, né? Também acho que ficaria muito difícil e você não trabalha desse jeito. Com essas pequenas escolhas, assim, compra, de não, vou levar esse, vou levar essa outra opção que é mais saudável, ver que também é gostoso para o paladar, porque eu acho que é uma preocupação, né? De, nossa, eu vou mudar muito e vai ser ruim, né? De, sei lá, de comer. E não é. Se você está com câncer, começa 1 mês antes das químios, assim, se puder. Não sei, 15 dias, 10 dias, começa antes. Faz os ajustes para as químios. Mas, no geral, a gente fica muito mais saudável com escolhas mais inteligentes, mais precisas, mais certeiras, né? Para a saúde real do nosso corpo. Baixou a imunidade. Então, assim, não teve, tipo, baixou a imunidade, porque quando baixa, aí precisa parar o tratamento e esperar voltar. E aí eu vejo as pessoas muito desesperadas em chás milagrosos, sucos milagrosos. E aí não tem milagre, assim. Por isso que já tem que estar se alimentando bem há um tempo para segurar firme quantas químios forem necessárias, sabe? A alimentação, eu acho que contribui fundamentalmente para manter o corpo forte para receber a químio, né? Chegou para mim de uma clareza tão grande, sabe? O que eu tinha que fazer, porque eu não sabia o que eu tinha que comer. Uai, a gente tem que comer diferente. Primeira consulta com o Alexander para que eu pudesse melhorar a minha imunidade, para que eu pudesse me tratar. Ele não me conhecia, eu também não me conhecia,
no que eu precisava de me alimentar. Eu comia tudo errado. Eu achava que eu não precisava, não podia comer certo tipo de coisa. Não comia banana. Olha, com uma coisa impressionante, eu não comia banana. Eu chupava, comia manga, falava assim, gente, essa manga vai me engordar, né? E o médico falou para mim assim, Silvana, você já sabe, né? Perder peso. Perder peso. O tipo de câncer é hormonal, né? E gordura é hormônio. Então você tem que perder peso. Falei, agora acabou, né? Porque estou tentando perder peso, faço dieta assim, dieta ali, faço outra coisa, fico comendo certo tipo de coisa. Aí chega o Alexandre e fala para mim assim, vamos ver a sua alimentação. Eu fui me alimentando, comendo coisas naturais e fortificando o meu organismo, né? Tudo com a orientação do Alexandre, para poder eu me sentir bem. Fui a um oncologista, demorou um pouquinho, fui ao oncologista. Ele disse, Silvana, você vai fazer apenas rádio, porque saiu tudo, tiraram tudo. Não ficou um pedacinho. E isso depois de um mês de cirurgia. E eu comecei a fazer a rádio. E a rádio, como todo mundo sabe, ela é um pouco difícil mesmo. Ela queima, cada dia ela queima um pedacinho, né? Todo esse período que eu fiz, eu estive bem. Eu passei bem. Sabe? Por todo aquele processo, com a minha alimentação bem direcionada, tá? Porque foi bem direcionada. O que eu fiz? Eu me alimentei, fortifiquei o meu organismo de uma forma que eu resisti a todas aquelas queimaduras. O meu organismo estava forte o suficiente para que não ficasse debilitado, né? Que eu não pegasse uma infecção. Eu estou emagrecendo, não quero que seja rápido, mas já perdi 7 quilos, né? Falta 8 ainda, mas nesses 8 quilos eu vou, nesse tempo, distribuindo esses 8 quilos nesse período que eu preciso. E não vou fazer uma dieta, uma alimentação que eu faça perder 10 quilos, 20 quilos em 30 dias. Não quero isso para mim, eu quero uma coisa saudável. Você me deu um direcionamento de como eu poderia fazer, como eu poderia incluir coisas boas na minha vida, tá? Então, isso aí eu teria numa live? Não, numa live eu tenho o quê? Algumas informações, algumas dicas de alimentação, tá? Nas lives são dicas de alimentação, não são orientações, tá? São dicas, tá? Então, para mim, Silvana, é importante essa orientação. Então, essa é a importância de uma orientação, tá? De ter um nutricionista nesse momento tão difícil. A orientação que eu tive do Alexander, para mim valeu mais também a forma que eu fui tratada, tá? Naquele momento tão difícil de eu não saber fazer nada, perder peso, controlar um câncer, fazer não sei, um monte de coisa, a forma que eu fui tratada foi muito bom para mim. Isso foi muito, muito gratificante. Por isso que eu falo duas coisas que eu pedi para Deus. O que eu tinha que fazer? Ele mandou o doutor Rafael para fazer a cirurgia. E depois ele mandou o Alexander para poder me organizar. O endócrino falou, você é diabética. Não tem jeito, você é diabética. Eu falei, não sou, você é diabética. E eu media todo dia de manhã. Era 120, 116, né? Aí eu falava, não é possível, né, que eu não consigo baixar isso, né? E aí media à tarde também, né? E hoje, você me pergunta, meu exame deu 73. Eu meço hoje
é 80. A minha glicada era 6,2, 6,3. Hoje já está 5,8. E ainda eu tenho que abaixar, né? Tem que abaixar. A minha insulina era 17, né? Hoje já está 10. Porque eu fiz uma boa alimentação. Tive uma boa alimentação, tive uma boa orientação. Porque, na verdade, eu tive. Só eu sei. Você também sabe. Porque eu tive uma pessoa que me orientasse. E essa pessoa foi você que me ensinou a comer. Sim, você foi muito assertivo da alimentação, foi em relação à fadiga. Porque eu tive o câncer e estava, né, na quimio e tudo mais, na época da pandemia. Então, eu estava dando aula online. E a minha carga horária era gigante. Tinha N períodos de aula para dar. E eu, na faculdade, eu fazia químio de sexta de manhã, eu tinha que dar aula sexta-noite. Eu ia falar, alunos, queridos, vou deixar um exercício. Eu deixava o exercício e falava assim, ó, faz aí, no final da aula eu volto para corrigir, né? E eu falei, cara, eu não posso ser assim, porque eles não têm culpa também, né? Então, e eu precisava do salário, eu precisava né, manter o meu convênio, né, tudo. E aí, a hora que você começou a montar aquele planejamento de alimentação para mim, eu comecei a fazer, olha, cara, vou te falar uma coisa, com mais ou menos uns 10 dias, assim, da alimentação, eu comecei a não ter mais aquela fadiga. Inclusive, cara, eu sou fisioterapeuta. E eu sabia que eu tinha que fazer exercício. Para câncer era uma das melhores coisas. Eu não tinha força, não conseguia andar. Aí, eu liguei para uns 10 dias de nutrição já, eu liguei para uma amiga minha, fisioterapeuta, que é especialista em câncer também. Eu estava passando com ela para fazer toda a parte de... Aí eu já comecei a fazer a parte da mama, de drenagem. Eu falei, cara, agora eu acho que eu consigo me exercitar um pouco. Porque eu tava com muita dor na minha coluna, sofri demais com a mamografia, com a mamotomia, com os drenos. Eu tinha uma dor na coluna que eu passava a noite andando em casa. Já tava tomando até base de opioide. Aí, quando eu comecei com a alimentação, minha dor diminuiu absurdo, a ponto de eu conseguir fazer físio. Então, sabe, eu não tinha dor. Eu cheguei a falar para você que eu usei uns 3 dias de nistatina com um pouquinho de vitamina E por causa das lesões. Mas foi só. Foi isso e alimentação. Eu parei de tomar opioide. Eu parei de tomar anti-inflamatório. Cara, foi muita inflamação. Eu devo ter feito 4 cirurgias num período de 3 meses. Então, se eu não tivesse tido a tua ajuda, e assim, dessa alimentação, principalmente da carga proteica que eu tomei, a quantidade, né, de alimentação adequada que eu fiz, os cirurgiões falavam, a tua cicatrização é espetacular. Eu tirei dreno antes, sabe? Assim, eu tirei ponto antes, foi uma coisa impressionante. A alimentação me deu até força pra... Eu me sentia meio assim, sabe, atleta. Alinhou toda a minha alimentação, deu uma melhorada muito naquelas oleaginosas. Nossa, fez uma diferença, assim, de novo, uma média de 1 semana, o meu poder de concentração já estava melhor, eu já estava conseguindo fazer provas dos alunos, eu já estava conseguindo fazer praticamente tudo, assim, tudo. Foi muito, muito bom. Vou falar que a parestesia melhorou absurdo por causa da alimentação, porque a medicação estava lá, né? E aí, quando eu chegava andando numa boa, e a minha médica falou, e a parestesia, como é que tá? Toda semana ela me perguntava, e os dedos estão formigando? E o pé tá formigando? Eu falei, não tá mais. Ela falou, como que não tá mais? Como que não tá mais? E aí eu falei, não tá mais. Inclusive, eu tô... Aí a físio me mandava, né, lá quanto que eu tava de musculação, eu falava, ó, tô fazendo tanto de peso. Ela olhava pra mim e falava assim, cara, não é possível, né? Não é possível. Ela ainda brincou, não sei o que você está fazendo, mas continua, porque o seu tratamento está muito diferente. Portanto, quando eu comecei a radioterapia, que foi mais ou menos na altura que nos conhecemos, o Ale ensinou-me a comer para a pele não sofrer queimaduras, porque as radiações queimam, e portanto acertámos no ponto da água, o ponto ótimo
para mim, da água, que isso também é importante, não é? Para uma pessoa são 2 litros, para outra é 1,5 litro. Também temos aqui a questão da retenção de líquidos e, portanto, temos que ter cuidado com essa ingestão de água, tem que ser o ponto ótimo. E, portanto, através aqui de algumas estratégias, eu terminei a radioterapia impecável. Não tive feridas, não tive absolutamente nada. A elasticidade, tanto dos tecidos, portanto, a pele e por dentro, foram ao lugar de uma forma rápida. Portanto, eu acredito que tenha sido pela alimentação e pela ingestão de água e tudo isso. Fiz uma cirurgia agora há 20 dias. Eu, sem ser ali os 2, 3 primeiros dias em que tinha algumas questões aqui do levantar, aqui a parte abdominal, eu parece que não fui operada e a minha pele cicatrizou fantasticamente. Eu parece que tenho assim uns cortezinhos, parece que foi o gato que me arranhou assim com uma unha. É tal e qual isto. Em termos da regeneração da pele, tudo é fantástico. Eu falo até para minha irmã, nossa, valeu a pena. Como que valeu a pena eu ter investido? Como que valeu a pena eu ter encontrado o Alexandre? Como que valeu a pena eu ter feito isso? Sabe? Como que valeu a pena? Ela está assistindo. E ela sabe que eu falo isso para ela. Sabe? E como que valeu a pena? Como que compensou para mim esse nosso encontro? Sabe? Tem orientações para melhores escolhas e melhores opções. E muitas melhores opções. Mas você nunca, em nenhum momento falou assim, ah, não é para comer, não vai, não, você é obrigada a comer tanto gramas de... Não tem isso. Tem as trocas e trocas com muitas possibilidades, né? Então, vamos trocar uma gordura aqui para cozinhar. Mas você tem A1, A2, A3, A4, A5. Tem muitas opções saudáveis, né? Então, não teve nada radical, assim. Teve uma mudança de alimentação dentro de casa, né? Eu lembro de você comentar que a nossa casa é o nosso ninho, é o que nos protege, onde a gente tem que se alimentar melhor. Mas não significa que fora você não possa, de vez em quando, comer alguma coisa, que às vezes você tá com muita vontade, sabe? Faz parte. Tipo. Coloquem-se em primeiro lugar. Se alimentem bem, com excelentes orientações. Não ouçam o que a vizinha falou, o chá. Cara, isso é a maior bobagem do mundo. Invistam em saúde, em bem-estar. Eu acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Todo mundo cuida do filho, cuida da família, cuida do outro. E às vezes fala, eu não vou gastar dinheiro com isso, eu não vou aplicar nisso, eu não vou... Cara, nesse momento e depois pro resto da vida, a gente entende que a gente tem que estar em primeiro lugar, cara. É isso, cara. Nutrição e exercício, meu, é fundamental no processo do tratamento, cara. E nutrição é isso, com gente que sabe fazer nutrição. Eu sempre falo, cara, é um investimento. Eu investi na minha vida. A gente tem o efeito colateral daqui? Tem. A gente incha com a quantidade de corticoide que eles dão? Incha. Assim, mas com a nutrição adequada, minimiza demais o processo, assim, do sofrimento e das alterações, sabe? Assim, como eu te falei, a ponto de... Eu fiz 18 sessões de químio. A ponto de, lá pela 8ª, eu tá na esteira, eu tá fazendo musculação. Não é fácil. Mas dá pra passar, tá? Dá pra passar sem sofrimento. Foi muito importante pra mim. Eu vou te dizer que foi assim... sei lá, vou dizer que me ajudou aí uns 80%, vamos dizer assim, porque eu sabia que 20 ia ser difícil demais, eu achei que ia ser a morte, principalmente depois da primeira quimio, eu falei, eu não vou dar conta, Deus. Eu sei que o senhor tem uma passagem que diz que ele nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Mas na primeira e na segunda quimio eu falei, deu ruim. Eu não vou dar conta. Isso eu não vou dar conta. E quando eu comecei a parte nutricional, eu falei, opa, acho que o senhor estava certo. Desculpa ter duvidado. E foi a nutrição que me abriu a porta do exercício, cara. Foi a nutrição que me abriu a porta. Já tinha terminado a quimioterapia quando procurei o Alé. Estava
prestes a iniciar a radioterapia. Sim, foi aí, sim. A minha alimentação já era equilibrada, ok? Portanto, não vou procurar um nutricionista só porque eu tenho consciência que tenho uma alimentação desequilibrada. Não. Vamos procurar um nutricionista mesmo, sabendo que até podemos comer mais saudavelmente, ok? Mas há sempre ajustes, há sempre coisas que podemos estar a fazer mal. Um simples chá de camomila pode afetar um medicamento. Portanto, até podem ser coisas inofensivas, mas que nós não temos conhecimento. Portanto, eu durante a quimioterapia eu sempre tive análises muito boas, eu nunca falhei, digamos assim, em nenhum tratamento. Mas comia de tudo. Eu tive resposta completa aos tratamentos, portanto, eu terminei a quimioterapia, fiz a ressonância magnética e tive resposta completa ao tratamento, o que quer dizer que o meu cancro desapareceu todo. Quero agradecer você, Alexandra, você ter me ajudado muito, muito. Quando mais precisava, encontrei você. Você me ajudou muito. Se possível, entrar em contato com a Alexandra, vocês não vão se arrepender. Estou muito feliz que já estou entrando em remissão já, né? Graças a Deus já não tem mais nada. Vale a pena, viu, Alexandra? Nossa, porque sem palavras, não tem palavras como você me ajudou muito, 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 muito mesmo. Eu acho que é só Deus para pagar o que você tem feito por nós, que somos, né, pacientes suas, mas é de coração que eu agradeço mesmo, Alexandre. E eu agradeço imensamente, Alex, quero deixar esse agradecimento público de tudo que você me proporcionou, do tanto que você cuidou e que você continua cuidando de mim, e que tudo que você me orientou fez uma diferença monstruosa na minha vida, viu? Você está aqui no meu ventrículo esquerdo, aqui no meu coração. Obrigada também, estou muito grata ao universo por me ter posto no meu caminho, o Ale ter conseguido chegar até si, claro que sim, e estou muito grata por isso eternamente, sem dúvida. Você acabou de ver a trajetória de sucesso de alguma das minhas pacientes em remissão do câncer. Venha você também fazer parte desse time de vencedores.